não, né? Porque o judiciário é muito abarrotado, todo mundo sabe que demora anos e anos. Né? Exato. Então, tornou a nossa vida, né, do advogado mais fácil e do cliente também. Porque a gente consegue entregar um resultado muito mais rápido para ele, ali aqui no litoral, aí, em menos de um ano, depende do caso. Então, algo que demora aí 5, 6 anos, a gente esse provimento tornou possível reduzir bastante, trazendo segurança jurídica, né? Que a pessoa só é dono quem está na matrícula do imóvel, quem está no registro de imóvel. Então, se a pessoa tem um contrato de gaveta, de compra e venda ali, e acha que está seguro, não está. Não tá, pode até perder o imóvel, ela tem um problemão e aí muitas vezes não sabe. E sem falar na valorização, mas vamos falar depois das vantagens, né? Então tá bom, vamos falar já sobre o perigo, que a senhora já falou um pouquinho, o perigo de você ter de um imóvel irregular, né? Sem matrícula ou em nome de outra pessoa. A senhora já falou que inclusive pode até perder esse terreno. Né? Exatamente, nesses 11 anos eu já vi muita coisa acontecer e não tão boa, bem desejada, aí a pessoa achar, não, tô há tanto tempo aqui, mas não vai acontecer nada. Pode acontecer. Chegar uma notificação para desocupar o imóvel, né? Caso ele tenha dono, ou se ele não tiver matrícula nenhuma, enfim, outras coisas podem acontecer. Porque em regiões litorâneas, 50% dos imóveis do Brasil são irregulares, não tem matrícula, ou estão em nome de outra pessoa. Em regiões litorâneas, como aqui, aumenta para 80%. Então a pessoa pensa, eu tô tranquilo, mas realmente não tá não. A regularização é uma medida que se impõe. Eu acho que não há mais espaço no Brasil para a regularidade imobiliária. E qual seria a vantagem, doutora, de regularizar então o imóvel? Então, a vantagem, a primeira vantagem é a segurança jurídica, como eu já bem falei, e a segunda é o dinheiro, né? A valorização econômica, sim, que depois de regularizada aí aumenta, dependendo da localidade, aí de 50% até mesmo 100% do valor do imóvel. Então, assim, eu costumo dizer que a gente também coloca dinheiro no bolso dos clientes, né? Para quem quer vender. Também aumenta a chance de venda, né? Porque as imobiliárias, elas não pegam elas não costumam pegar imóvel de posse, né? Que não tem registro, matrícula. Então, aumenta a chance de vender, né? Anunciando em imobiliárias, bem como as pessoas podem comprar financiado, né? É difícil quem tem um valor, né, considerável para dar de uma vez só. Então, permite, né, que o banco faça uma alienação fiduciária e aí que a pessoa consiga comprar esse imóvel financiado. Então, o imóvel regular na mão é maravilhoso. A pessoa pode pegar um empréstimo no banco, né, para abrir um negócio, fazer uma reforma na casa, né, uma piscina, enfim. Então, realmente, mas o principal que eu vejo é a segurança jurídica. Você poder dormir tranquilo no seu travesseiro, saber que seus filhos vão, né, você vai deixar aquele imóvel, que às vezes é o único imóvel, né? Sim. Então, a pessoa pode, né, Deus o livre, acontece alguma coisa, os filhos não vão ter esse problemão, né, de tentar regularizar algo que deve ficar bem mais difícil. Então, melhor é entrar, já ficar tranquilo, e aí, em menos de um ano, tá com o seu registro na mão, seu imóvel valorizado e dormindo tranquilo. Que é o principal. Quando a senhora fala assim, não tem matrícula, um terreno que tá pagando IPTU, mas não tá, por exemplo, terreno de herdeiros, corre esse mesmo risco ou não? Quando a senhora fala não tem matrícula, é porque não paga nem IPTU, é isso ou não? Não, são duas coisas distintas. Uma coisa é a irregularidade registral perante o registro de imóveis, que é o principal. Entendi. Que é quando a pessoa dona ali, tá o nomezinho dela na matrícula do imóvel. Certo. Outra coisa é a irregularidade perante o município, a questão fiscal, né, de tributo. Às vezes o imóvel não tá nada regularizado, não tem nem IPTU e também não tem matrícula. A falta de matrícula é um vício registral, é como se o imóvel não existisse. Entendi. A gente faz as buscas iniciais ali, a gente tira as certidões, né? Em Paranaguá a gente tira em Guaratuba, também em Matinhos, por segurança jurídica, e a gente verifica que não tem nenhuma matrícula. Então é um vício registral. A Uso Capião, ela entra aí para sanar esse vício, porque mesmo que a pessoa queira regularizar, não, eu vou lá lavrar uma escritura pública no tabelionato, recolher ITBI, mesmo que ela queira fazer a regular titulação, ela não tem como. O registro não vai fazer. Então, aí a única opção, quando não tem matrícula, e que em regiões litorâneas, eu volto a reiterar, tem muito imóvel sem matrícula nenhuma, então é um lapso, digamos assim, sabe? Então, muitos imóveis não tem. Aí entra aí, a gente cria uma matrícula nova através da Uso Capião extrajudicial. Mas a questão do IPTU é complicada porque às vezes tem um registro lá, a pessoa é registrado no município, a pessoa paga o IPTU, às vezes está no nome dela própria, geralmente não, está no nome de algum possuidor lá atrás. Mas assim, herdeiros, às vezes. Herdeiros também. Mas aí tem uma questão assim, dívidas do próprio imóvel, elas são próprio terreno. O que é isso? Elas acompanham o imóvel. Então, mesmo que, né, a gente venha depois sanar a questão da titulação, que é o principal, como eu já mencionei, a pessoa pode perder o imóvel também por falta de IPTU. Pode ir depois, né, para uma execução fiscal aí e também vai ter um problema. Então, assim, o que eu oriento? Regularizar a questão da titulação e depois, com a matrícula em mãos em seu nome, você proprietário, a gente faz a regularização perante, né, passando por seu nome no município também.
Mas são duas regularizações distintas, mas que correm também concomitante, né, em um certo momento. E o tempo médio de uso capião extrajudicial, doutora? Aí que é maravilhoso, né? Então, a média... Eu já entreguei registro agora na semana retrasada ali em Matinhos, que foi 6 meses. E isso eu não posso dizer que todos são 6 meses, mas a gente faz o possível para que corra. A gente tem a diligência ali de também deixar. Não é porque no cartório vai mais rápido que a gente tem que deixar também. Então, a gente tá sempre em contato, né, com os registradores aí, para tornar mais diligente o tempo. Mas, assim, a média, vamos dizer assim, 1 ano, tá? A partir da entrega dos documentos, as prenotações ali. Então, reduz muito, né, o que era no judicial ali. Nunca vi menos de 4 anos o modo capião judicial. Que tem casos que precisa ser judicial, não cabe a extra. Então, vai do advogado, especialista, poder analisar o que é a melhor situação, né, para o cliente, ali, tendo em vista a análise documental, enfim. E aí optar, né, pela judicial ou a extra. Mas quando não tem matrícula, por exemplo, dá para ir sem medo pela extrajudicial. Então, aí, para os ouvintes, né, que estiverem aí nos ouvindo nessa manhã, para ouvintes da Rádio Difusora, podem entrar em contato depois, né, com a rádio, depois pegar o meu contato para que tenha uma consultoria gratuita, hein? Vou analisar o documento para verificar se é possível, se tem como regularizar, se não tem. Ótimo. E a pessoa já fica mais tranquila também, sabendo, né? Sem dúvida. São 7h41 aqui no Jornal da Manhã, Mari. Nós estamos conversando com a doutora Fernanda Cordeiro, ela que é especialista em direito imobiliário. E a senhora falou em IPTU, já chegou uma pergunta aqui sobre IPTU. Legal. Em relação ao IPTU atrasado em nome de uma pessoa falecida, corre o risco das dívidas irem ao cartório distribuidor, no caso o fórum, ou irem para leilão? Qual o procedimento cabível que se deve tomar? Então, é aquilo que a gente já falou agora há pouco de herdeiros, né? Exatamente. Eu moro na casa de uma mãe, de uma avó, que já morreu, e o IPTU está atrasado e o terreno não está nem no meu nome, Não eu moro tá em lá, nome. E como é que fica? Então, é o mesmo caso que eu falei anteriormente, né? Como a dívida próprio terreno, ela em algum momento, realmente, se Ela não vai ser for executada. quitada, né? Então, eu oriento sempre, tenta fazer um parcelamento, né? Sim, Demonstra uma boa fé, pega uma certidão, então a gente faz essa orientação para o cliente também. Porque assim, regularizamos, vamos supor, por uso capião extrajudicial. Mas em algum momento vai ter que ser acertada essa dívida. Não tem como fugir. Infelizmente, seria bom se regularizasse por uso capião e sumisse tudo, mas não é assim que acontece. São 7h42, tem uma pergunta em áudio aqui do nosso ouvinte, o José Mário da Silva. Vou colocar até, inclusive, para a doutora ouvir e responder a pergunta do nosso ouvinte, o José Mário da Silva. 7h43, bom dia, José. Bom dia. Eu gostaria de tirar uma informação com a Fernanda, por favor. Eu não sou daqui, sou de São Paulo. Então, eu cheguei aqui há 17 anos atrás. No ano de 2010, eu comprei um terreno ali na Avenida Belmiro, Sebastião Marques, ali sentido Porto Seguro. E, né, comprei numa imobiliária, financiado tudo. Só que quando eu não sabia desses problemas aqui, quando eu fui ver esses tempos aí que eu fui legalizar, né, para ter documento, tudo, para me poder pagar os encargos aí, que nem coleta de lixo, isso tudo lá, poder pagar IPTU, tudo. Aí tá uma briga, esse problema desse terreno aí, eu não consigo o documento desse terreno. O que eu devo fazer para me conseguir o documento desse terreno? Meu terreno é aqui na Avenida Belmiro, só que eu comprei da imobiliária, né? Agora, essa imobiliária, segundo me falaram, ela fica invadindo o terreno e vende, e fica difícil a gente legalizar isso aí. Pergunta a Fernanda o que eu devo fazer. Então, primeiramente, bom dia, né? Realmente que situação, né? Comprar da imobiliária, a pessoa já compra da imobiliária para ter uma segurança maior, mas tem isso. Então, assim, eu não tenho como analisar, falar exatamente o que tem que ser feito, porque eu preciso analisar a documentação específica do seu caso. Então, pode mandar para mim depois, entre em contato aqui, a gente conversa, para que eu possa te dar um norte, né? Emitir um parecer. Mas, primeiramente, de atos iniciais, a gente tem que verificar se existe ou não matrícula. Tá? Se realmente está em nome da imobiliária, se está em nome de um terceiro, se não tem nenhuma. Se não tiver nenhuma, a gente entra com o uso capião extrajudicial, mas aí tem que preencher os requisitos, né? Tem que ter o lapso temporal aí, o tempo, então depende da modalidade, eu tenho que analisar o contrato, mas assim, para tudo tem uma solução, tá? Então realmente o que não dá é para ficar na incerteza, né, de Deus do livre, e até se tiver em nome da imobiliária, quando é imóvel em nome de uma empresa é mais temeroso ainda, porque empresas elas sofrem execuções às vezes trabalhistas, têm dívidas, então assim, os imóveis daquela empresa, eles podem recair penhoras de dívidas da empresa perante o imóvel dela. Então a pessoa acaba
perdendo imóvel ali, né, que é um terceiro de boa fé, vamos dizer assim. Então, realmente, quando se trata de imóvel, né, a rapidez ela tem que ser tem que ser mais rápido, né, mais diligente ali, para que não venha a ter surpresas indesejadas. São 7h45, Larry, 7h45. Tem mais uma colocação de algum ouvinte aqui, deixa eu ver aqui no nosso WhatsApp. Tá chegando aqui a pergunta em relação ainda ao uso capião. Uma pessoa que precisa regularizar o seu imóvel em processo de inventário. A demora do processo é normal, doutor? Ou se o proprietário da casa decidir fazer ele mesmo o uso capião, é possível? Nesse caso é possível sim, se, por exemplo, se for um herdeiro ficou morando sozinho no imóvel, tá? Então tem mais herdeiros ali, ele ficou 15 anos ininterruptamente no imóvel, nunca ninguém pediu, não tem nenhuma prova dos outros herdeiros atrás requerendo aquele imóvel, sim, tá? Tem como entrar como uso capião, porque tem a posse exclusiva daquele imóvel. Tá? Agora, se for somente ele, o único herdeiro, não tem como burlar uma questão legal, que seria o inventário. Não tem como ele fazer um uso capião para ele mesmo, sendo que ele é o próprio herdeiro. Agora, entre outros herdeiros, a pessoa ficou com aquele ônus de cuidar do imóvel, zelar, pagar tributo, e ele comprova isso em 15 anos, aí nesse caso somente há uso capião extraordinário, artigo 1238, tá? Tem que ser por esse fundamento legal, ele tem como requerer uso capião sim. Mas é um pouquinho mais, a prova tem que ser mais robusta nesse sentido. Qual é o tempo mínimo para requerer uso capião? Então, tem várias, a gente tem 36 espécies de uso capião previstas em lei, mas na prática a gente usa aí umas 6, 7, tá? Então o tempo mínimo seria 5 anos, que é aquela constitucional, né, a pro labore. Então ela é prevista na Constituição. Então seria 5 anos, mas essa, por ter um lapso temporal menor, é que tem mais requisitos a serem cumpridos, que tem aquele limite de metragem, que é até 250 metros, enfim. Não tem que ter contrato nessa modalidade, mas aí tem que ter mais requisitos a serem cumpridos. Mas aí seria 5 anos para uso capião. Tem também a uso capião familiar, que é de 2 anos, mas nessa daí a extrajudicial não cabe. Que é aquela quando o marido abandona ou a esposa vai embora e deixa o outro. Então seria 2 anos, né? Respondendo a tua pergunta. Mas para a extrajudicial seria 5 anos. Tem uma outra pergunta aqui, Lísio, lá de Joinville, nosso amigo Alberto, ele pergunta o seguinte, eu vou ver se eu consigo passar a informação aqui para a doutora Fernanda. Pergunta para a doutora Fernanda, esses títulos de proprietário para fazer a averbação é possível? O título de proprietário seria o que exatamente? Uma matrícula ou até mesmo uma escritura pública, né, lavrada em cartório. Então, por isso que a gente tem que analisar o documento, é difícil a gente falar assim. Mas se for um contrato de gaveta, a gente utiliza muito, né, o tal contrato de gaveta, que é um justo título válido para que a gente possa dar o marco da posse e aí ingressar ali, prenotar uma uso capião extrajudicial. Então, se tem alguma coisa escrita no seu nome é importante, mas tem que cumprir os outros requisitos também. Então, manda para nós para a gente analisar. Aí eu já te dou um parecer mais efetivo. Tá, são 7h48 e dá para mandar direto para a rádio aqui, né, Larry César? Passa o WhatsApp da rádio aqui, exatamente, que é o 984518415 e a sua dúvida, a sua pergunta será encaminhada para a doutora. Exatamente. Certo, vai doutor? ser um prazer atendê-los. Com toda certeza. Mais alguma informação que você queira colocar aí? Eu acho que por hora é isso, né? Eu já falei dos perigos, né, de se ter um imóvel irregular e também as vantagens. Então, realmente, a regularização dos imóveis aí, e as pessoas estão tendo uma consciência maior, sabe? Isso que a gente está vendo. Mas é meu trabalho vir aqui informar esse problema para que as pessoas vão lá, não, veja, procurem os seus contratos. Tem gente que pensa, não, tem uma escritura pública ali, eu tô tranquilo, né? Esse é o documento que eles falam, mas não é. O documento é a matrícula, né? O registro, tá escrito ali, registro de imóveis, competente ali da localidade, né, que você mora. E aí o seu nominho ali. Se não tiver isso, realmente você tem um problema. E aí a gente tem que correr atrás para saná-lo. Né? Só é dono quem registra. E o importante, Lísio, Mário e amigos do Jornal da Manhã, que a doutora falou, para tudo tem uma solução. Exatamente. Né? Então, de repente, alguém que está ouvindo aí, está com um terreno irregular, alguma coisa nesse sentido, né? Calma, não se desespere, né? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. A gente repassa para a doutora Fernanda e a doutora Fernanda colocou muito bem, para tudo tem uma solução. Exatamente. Né? Mas o principal mesmo, né, é a segurança jurídica, a pessoa que comprou, né? Quando a gente fala em uso capião, as pessoas já veem na cabeça invasão. Não. 90% dos meus clientes, a gente regulariza também de invasão, mas aí tem que ter um lapso temporal maior. Mas a maioria dos meus clientes, 90% eles compraram, tem um contrato, né, pagaram certinho. Então a gente tem que desmistificar que o uso capião é invasão. Não, as pessoas elas compram e a uso capião ela tá aí para sanar vícios registrais. Quando a pessoa comprou, porque é cultural no Brasil vender a posse.
porque a regular titulação ela é cara. Então vai vendendo a posse ao longo dos anos ali. A pessoa que tem a boa fé e quer, não, que eu quero regularizar, eu quero passar pro meu nome, ela não tem como, porque quem tá vendendo para ela hoje a posse não é quem tá na matrícula. Quem tá na matrícula é uma pessoa lá de trás. É um terceiro. É lá para trás, vai vendendo assim, vende 10 vezes a posse. Porque alguém chegou lá atrás e invadiu, é normal no Brasil, né? Alguém sempre chegou e ficou. Mas aí depois o pessoal vai vendendo, aí a pessoa realmente não tem outra forma a não ser a uso capião. Então aí que entra, né, o uso capião. Então não tem essa, vamos desmistificar que é somente de invasão o uso capião. Não. As pessoas, a maioria comprou onerosamente, pagou certinho, mas aí ela quer passar pro nome dela, porque todo imóvel é caro mesmo de posse. Né? O dinheiro da vida da pessoa ali e ela tá na incerteza, que né? é mais ou menos o caso desse José Mário, né? José que Mário. ele comprou. Ele quer regularizar, mas ele tá tentando, mas não tá tendo jeito. Mas manda pra nós os documentos aí que a gente analisa com carinho. Tá bom. 7h51. Obrigado, doutora, pela Obrigada a participação. vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço. 7h51 na sua difusora. 7h50.